Bem-vindos, você está no podcast Voz, um espaço gentil de trocas para o autoconhecimento. Eu sou Priscila Paulino e hoje iniciamos a segunda temporada com uma convidada muito especial, a Mazi Torres, que vai falar conosco sobre um tema tão importante, que é dar voz às emoções. Então, para Então vamos começar esse novo embora? ciclo Sim. de conversas, de encontros generosos, né, de Uhum. consciência, deste momento, desse movimento da vida. Hoje a gente fala sobre dar voz às emoções com a Mazi Torres e eu vou deixá-la se apresentar, porque são muitas qualidades, muitos adjetivos para essa mulher. Obrigada por ter me convidado. Estar com você é sempre um convite muito interessante, instigante. A gente teve muitas oportunidades na vida para sentar juntas, né? Então, para honrar a interdependência desses anos todos, de todas as sentadas nossas, acho importante, né? Falar disso, assim, da nossa história juntas, assim. Então, o que eu queria dizer para você sobre quem eu sou hoje, assim. Então, eu sou uma mulher que sempre gostou muito de imagem, então eu fui para fotografia muito cedinho, com 14 anos. Eu ganhei uma máquina, uma Pentax Camil do meu pai e muitos rolos de filme. Então eu aprendi a fotografar muito cedo e eu passei muito tempo da adolescência, juventude, idade adulta fotografando, e achei dentro da fotografia um lugar de regulação emocional, eu diria assim. Porque era um lugar onde eu podia voltar para mim e só ficar com aquilo que o visor da câmera me apresentava. E que isso foi anos depois eu fui entender isso, o que que era. Mas hoje eu entendendo um pouco mais sobre o sistema nervoso e regulação e o que que é bem-estar de dentro para fora, eu reconheço esse bem-estar no corpo dessa jovem, assim. E toda vez que eu paro para fotografar, eu encontro um campo bom para estar, assim, sabe? Então, eu não gosto de, apesar de eu estar mais distante da foto, eu gosto de honrar isso, porque isso foi estruturante para mim, né. Sem saber, já estava sendo, né? Sem saber, foi uma coisa muito, e a coisa do filme, né, porque como não era digital, era analógico, você botar um filme na câmera também era ritualístico, porque você tinha 24 ou 36 poses e tinha uma promessa de vida naquele rolo. Tinha uma fé depositada naquilo que poderia ser olhado. E isso era muito bonito, tinha um voto de presença ali, sabe, para aquele rolo, porque tinha que ter dinheiro depois para revelar, né, então tinha toda uma uma questão, Sim, né. e a expectativa se tinha dado certo, né? Exato, Hoje a gente escolhe qual a gente quer, ali não, ali você escolhe o presente e depois você exato, vê o retrato do presente, né? Mas é uma exato, presença, você escolhe a presença ali. Uau. exato. É muito lindo. E aí depois, comecei a trabalhar na MTV, eu era, né, virei uma operária do audiovisual, assim. Fui para o cinema, né, tive produtora, trabalhei com documentário. No documentário eu consegui ali colocar foto, som, contação de histórias, música, que eram as minhas paixões, então eu consegui dar vazão para isso, né. Mas muito cedo no documentário, entrando em muitas realidades, estando em muitas realidades diferentes da minha, eu comecei a ficar cada vez mais apaixonada, assim, de entrar na casa da avó, ali no meio da comunidade, né, fiquei apaixonada de repente, entrar no cárcere e entender a realidade dessas pessoas e ficar, ter afeto por elas, entender a história, da onde, como é que as coisas acontecem. Fui começando a entender mais de mim, porque tinha seres humanos na minha frente, eu comecei a me entender também mais. E aí foi meio um bichinho que morde, assim. Eu queria mais, queria mais, queria mais. E teve uma hora que eu falei: a câmera e o microfone estão me atrapalhando, então eu preciso. Dá para fazer o que eu estou fazendo sem ter que filmar?
Para Era meio mergulhar de verdade, né? para mergulhar de verdade e falar sobre os conflitos das pessoas, sobre as crises das pessoas, sobre os amores das pessoas, o que que é afeto, o que que são necessidades não atendidas. Tudo porque, na verdade, eu estava querendo me achar, né? No meio da humanidade toda. Então, em algum momento, eu tive coragem de fazer alguns movimentos e fui virar facilitadora de processos circulares, que isso faz uns 10 anos, e aí eu comecei a fazer oficinas de cinema sobre cinema, dava técnica, linguagem, tudo bonitinho, mas eu levava o círculo como uma abordagem central, que a gente vai resolver o filme juntos, a gente vai entender que história a gente quer contar, mas a gente vai descobrir isso no círculo, nos dando permissão e tempo para sentir a história primeiro, que tem que vir à tona. Primeiro a gente vai falar da gente e depois essa história pode, a partir disso, uma história pode surgir. Mas a gente precisa criar um tempo generoso. O tempo precisa passar de maneira generosa por essa oficina para que a gente possa fazer um processo artístico interessante juntos, assim. Muito legal, porque eram jovens vindo de diferentes contextos, gente saindo, pegando metrô, trem, 2 horas e meia, saindo em Embu das Artes para chegar no Ipiranga, saca? Tipo, era eles tinham muita coisa para falar deles, Uhum. definitivamente, assim. E aí eu fui fazer o que foi uma extensão muito natural. Eu fui fazer uma formação em justiça restaurativa. Então, eu virei facilitadora em justiça restaurativa, que é uma metodologia que está aí para nos convidar a lidar com os conflitos humanos de uma forma interessante, porque ela vai dar espaço para as emoções se revelarem. Então, embaixo de cada conflito não tem só o que aconteceu, mas tem né, tem a ponta do iceberg, que é o que acontece, mas embaixo do oceano tem O mundo, né? um mundo de coisas que a gente pode descobrir sobre as pessoas e como é que as pessoas fazem o que fazem, né? Uhum. E aí eu também, dentro desse processo, eu fui me entendendo mais, entendendo o que que é justiça restaurativa dentro de mim, né? Como eu opero na sociedade. Então é sempre tudo uma grande busca sobre o outro Interno. e mim também, como eu posso me nutrir disso, né? Uhum. Das minhas limitações, do meu fundamentalismo na mente, da como eu fico rígida às vezes, né? E que como é que eu posso expandir para mim mesma e ser campo mais generoso para me escutar, tá? Então, a justiça restaurativa trouxe essa novidade de que a gente também, que é justo quando a gente para sentir. Isso é Aí eu, revolucionário, né, Mar? Porque ainda mais olhando o direito, né? Esse que é mais prático, mais frio, mais, né, pragmático. Você colocar o elemento sentir ao invés de desconstruir é o oposto, né? É a grande construção. exato, exato. E é um contrafluxo, né, da cultura. Uhum, uhum, É você parar para reconhecer o que está conhecendo reconhecendo o que está acontecendo nesse momento em você, e desafiar a agenda do dia, a agenda da primeira hora do dia, e você fazer esse honrar a tua vida nesse sentido e só parar por um momento, só para identificar quais são as necessidades, é justiça restaurativa, é restauração, é justiça emocional, né? É fazer. Então, transformação social que a gente tanto pede, né? Pensar num planeta mais justo, equânime, etc. Ele pode talvez, a gente pode talvez pensar que isso pode começar aqui dentro primeiro, né? E talvez a revolução realmente seja para dentro, nesse sentido, né? E uhum. aí eu fui estudar gestão emocional e virei uma facilitadora, falam professora, mas eu prefiro falar facilitadora desse programa internacional que é o Cultivating Emotional Balance, que é fruto da união desses seres incríveis, que é o Paul Ekman, que é um psicólogo americano. Para quem não conhece o Paul Ekman, ele é quem tá por detrás dessas animações Divertidamente,
e ele ajudou o pessoal a desenrolar as emoções todas ali e transformar isso em filme. E é um acadêmico muito importante, né, do século XX, do século XXI, porque ele fez um estudo muito profundo sobre como as emoções se expressam no corpo e no rosto, e identifica a partir dessa pesquisa muito, muito profunda e extensa quais são as emoções universais. Então, efetivamente, se a gente sente raiva igual aqui e na África, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, papapá. Se a gente sente tristeza igual, se a gente sente alegria e tal, então ele conseguiu trazer esse contorno para a experiência de se emocionar na vida, no contexto mundial. Então, Ele é enorme. aquilo que a gente chama de raiva, ou de tristeza, ou de amor, ou de essas emoções que são inerentes ao ser humano, elas têm o mesmo nome no seu contorno em qualquer lugar do mundo. Isso, e se elas se expressam facialmente, se o corpo revela essa emoção de uma maneira parecida. Então, Uau. ele tem um estudo milimetricamente feito do desenho de cada linha, o que que acontece com o olho, com a boca, quando você sente medo, quando sente raiva, o que que acontece com o olho, o que que acontece Uau. com o nariz. E aí você fala: "Ah, mas por quê?" Porque entender, a emoção se manifestando no corpo é um super instrumento para nós. A Uau. gente ter um conhecimento sobre nós, a gente fala muito de autoconhecimento, vou fazer isso para me conhecer melhor, mas aqui, se for para cair para o corpo já revela a emoção antes mesmo de a gente pensar, detectar o pensamento. O corpo já contraiu, né? A mandíbula já travou com a raiva, Uhum. né? Já ficou quente com a raiva. Mesmo antes de você perceber o padrão de pensamento e o que vem, né? Antes de você dar o nome, né? Antes de dar o nome. Exato. Ou seja, não é pouca coisa. Porque se 99,9% das nossas decisões e escolhas que a gente fez desde sempre, desde o primeiro mês, são construídas e estruturadas a partir do nosso campo emocional, puxa vida, é cordinha pra caramba, né? Atrás do palco. Tem muita cordinha, assim. São elas que estão conduzindo o nosso carro da vida. Total. Você reconhece isso do corpo, assim? Porque você tem um trabalho bonito, né? De falar. Não, 100%. E quando você falou dos olhos, da raiva nos olhos, o que me veio na mente foi a ideia da medicina chinesa que diz que a raiva que vai para o fígado, ela vai para os olhos e ela cega, né? A gente tem até essa expressão que fala, ficou cego de raiva, né? Exato. Como isso Uhum. incorpora no corpo. Eu acho que quimicamente, com Sim, certeza, mas na expressão do corpo, na sensação do corpo, né? Aquilo que trava, aquilo que move, o que esquenta. São sim. sensações assim muito sutis, né? Ou que nubla. De repente você não vê nada, você não consegue. Aquilo é tão te domina de, né? A gente está falando da raiva, mas poderia ser qualquer outra emoção. Com Te certeza. domina, toma a condução da tua vida, assim. E é claro que, assim, quando tem um episódio, isso se mostra. Mas eu acredito que também ela tá ali né, na coxia, só falando, Total. então, é para lá, é para cá. Não, para lá não, porque para lá é outra coisa. Não sei, né? Direcionando muito as nossas decisões. E eu Sim, acho que total. isso acontece porque a gente não para escutá-las. Total, Pri. E aí eu acho que é justo. Tá aí que eu trago a justiça restaurativa junto, assim, porque eu acho que o que me deixou muito fascinada nessa história, eu estava falando do Paul Ekman, mas aí ele encontra o Alan Wallace, que é um dos
contemplativos mais importantes, né, vivos hoje, é um aluno direto do Dalai Lama, e eles junto constroem esse programa com acompanhamento do Dalai Lama, que é muito lindo, assim, e a aprovação dele. Então, é um estudo muito profundo, assim, é honrar. Definitivamente nesse planeta, quando a gente une o Ocidente com o Oriente, dá bom, sabe? Eu acho. É a amostra de que é É, isso, né? da nossa comunidade humana, assim, sabe? E aí eu acho que esse programa, o Cultivando o Equilíbrio Emocional, é um pouco fruto disso. Então, uma das ferramentas que vem, uma das janelas de estudo que vem no programa é você entender como que a emoção surge, como ela atravessa teu corpo, tua mente e como ela vira manifestação no mundo. E o que a primeira informação que vem, que é maravilhosa, e isso é a boa notícia, é que a emoção é um pulso, na realidade, que eu não sabia. Eu nunca, não me ensinaram isso na escola. Então eu fui aprender, mais bem tarde, mas ótimo, foi ótimo o tempo, porque eu estava com esse corpo muito interessada nisso tudo, porque eu estava vindo da história do conflito, de estar no meio dos conflitos, etc. Que a emoção, na verdade, ela acontece, ela é um processo. E ela é um processo automático, ou seja, não tem como a gente não sentir emoção. Você pode até tentar, a minha professora aqui no Brasil, a Jane Pilha, ela fala, você pode até tentar se blindar dela, você se tranca no quarto, você não interage com mais ninguém, você não se Você relaciona, se você distrai, se né? distrai, você vai dando jeitos, mas a real é que você ainda tem a vida interna, quer dizer, você ainda Tá vai ter memória, rolando no paralelo o programa. Você só tá vai dar ruim. pedindo que ele não tá ali, né? Exatamente. Ou É. seja, não tem como a gente se blindar. E tem uma outra questão aí, que eu acho que é contra a cultura, quer dizer, contra o que nos falaram todo esse tempo. Uhum, A verdade é que as emoções são boas para dedéu, para nossa vida. Elas são grandes ferramentas, entende? E isso vira discurso vazio, ele só vira papo sério quando você internaliza isso. Quando você corporifica essa convivência com a emoção no teu dia a dia. E isso é um processo. uhum, Então, voltando pro que eles nos mostram sobre como que a emoção se dá automaticamente. Então, você está vindo de um contexto do dia, que a gente chama de pré-condição, daqueles momentos anteriores, acordou bem, não acordou bem, tá com fome, não tá com fome, tá vindo de algum estresse, tá preocupado, ou uhum, tá leve, não sabemos. uhum. Tem um evento, algo aconteceu, algo acontece, sair da cama e dei uma topada na quina da cama, por exemplo. Um evento Simples. simples. E você tem uma base de dados, que é uma mochilinha que todos nós carregamos, que é a base de dados de tudo que a gente acredita sobre nós, sobre a vida, sobre o que a gente consegue, sobre o que a gente não consegue, sobre o que o mundo nos diz. E aí entra tudo, entra todas as nossas crenças arraigadas, Uhum, entra a cultura, entra o que a mídia fala pra gente. Entra tudo nesse balaio, as nossas fobias, nossos racismos, ismos, preconceitos, tudo tá ali. A gente não pensa sobre ela, a gente não sente a mochila claramente, mas ela tá, até quando a gente dorme, faz assim, pumba, ela tá sempre com a gente. Então, quando a gente dá a topada na cama, na quina da cama e dói, eu peguei um exemplo bem esquisito, não, tá? é, não, é esquisito, é simples, mas Ultra esquisito, certeiro, certeiro. né? É, quando vem a raiva, a raiva, você engatilha, a gente fala que engatilha a emoção da raiva. Então, esses três fatores, base de dados, condição anterior de como estávamos, se dormimos bem, se não dormimos bem, se tem barulho, se o vizinho já está fazendo barulho, você já acordou, não sabemos. Ou você E tem a uma expectativa do dia, né? Às vezes você está acordando já com uma expectativa de algo que vai acontecer no seu dia e você não está zerado, né? Tem qualquer coisa ali. tem um desassossego, sabe? Tem algo ali permeando você já, sabe? Tipo segunda, vamos botar segunda de manhã, que é gatilho?
Então, a emoção da raiva, ela vai ser resultado desse gatilho que é resultado dessas bolinhas que colidem. Isso vai Uhum, trazer uma reverberação no corpo, porque a raiva vai trazer, manifestação física, uhum, né. Então você vai ter, né, aquecimento do corpo, você vai ter contração em algumas partes do corpo, ele vai se manifestar. Ou seja, é possível de ser notado. E você vai produzir, vai ter resultados psicológicos, vamos dizer assim. Você vai produzir pensamento, vai ter blá blá blá. uhum. E a partir disso você vai agir. Ou seja, você já reagiu à emoção, que É, é automática, veio. e depois você vai agir com isso que aconteceu. O que que você faz com isso? Você vai reagir ou o que a proposta é que existe a possibilidade de reagir àquilo, que seria algo mais automático, sem gestão, ou você pode responder àquilo que acontece. De novo, eu peguei um exemplo do super esdrúxulo de topada na cama, mas a gente poderia falar de um e-mail de um colega de trabalho que chega logo de manhã, Uhum, certo? A gente pode uhum. falar de uma interação com um familiar seu no corredor da sua casa, né? E tudo que. Porque tá no mundo, tá na vida, sair da cama é estar em relação o tempo inteiro, né? Então, onde que a contemplação entra nessa história? Onde que a gente sentar para ficar e respirar, cultivar todos os dias a presença e a gente entender que nós somos casa, que é de dentro para fora que a gente cria bem-estar. Porque se a gente sai da cama e tem o risco de dar topada na cama, e olha que não tem ninguém, você fez sozinha. É você e o seu dedinho só, e a cama, e ninguém te empurrou. Exato. Basta estar viva para viver eventos, né? Sim, Assim, então, sim. o convite quando eu falo quando o Oriente e o Ocidente, né, se juntam, pode dar bom, é porque é nesse momento em que vem muito a tradição oriental de contemplação, né, de a gente entender que existe a decisão e a escolha de voltar para si e nutrir um estado interior de apaziguamento, de nutrir a lembrança de que seja lá o que esteja acontecendo, você ainda tem você para voltar. Não se perde na topada, não se perde no e-mail. É isso. E também não nega a Uhum, expressão do teu ser que aquela uhum, emoção trouxe, exato, mas olha para ela com outros olhos, né? Porque aquela topada do dedinho, pegando o exemplo que eu gostei ainda, ele pode acabar com o teu dia. Ele pode, no momento seguinte, ser um bom dia atravessado que você vai dar para o teu companheiro, companheira. Pode exato. ser no sair da rua, já estou irritadinha. Ou seja, aquela dor, aquela raiva que poderia ter sido gestada naquele momento, acolhida naquele momento, seja lá o que for, ela pode seguir contigo num mau humor todo É, dia e ser é. descontada. Que eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Como a gente Uhum, não tem essa presença para lidar com a emoção que aparece, uhum, ela meio que fica ali de sombra, assim, meio de juntinha a nós, todo o tempo. exato. E ela influencia diretamente, é o que a gente estava falando antes, diretamente nas nossas decisões, nas nossas relações, na relação com o outro, na relação comigo mesmo. Muito da Total. severidade que a gente tem conosco, né? A não compaixão conosco, a não Uhum, gentileza conosco, acho que vem uhum, muito dessas emoções que, que estão, mas não estão sendo vistas de certa forma, ou estão sendo negadas, porque a gente é da criação que sentir raiva não é bom. Não é exato, bom. exato. Tem uma questão, eu sempre gosto de falar da raiva, porque acho que a raiva ela é emblemática, né? É a É, emoção que faz com que a gente se sinta um pouco suja, né? Em é, certo sentido.
indigna, né. É, Mas, no é. entanto, ela está falando uma coisa muito importante, a raiva. Ela está falando que, existe alguma coisa ali que está ameaçando o teu bem-estar. Olha que mensagem importantésima. A raiva é uma emoção fundamental na nossa vida. Aliás, não se faz justiça social sem um pouquinho de raiva. A gente precisa usar de uma maneira oportunista a emoção da raiva. Acho que a questão ali, de novo, né, aproveitando a carona da raiva, é que se esse processo do gatilho, ela engatilhamos a raiva se manifesta corpo, mente, e que vai gerar ações positivas ou destrutivas, enfim, isso acontece em milissegundos. Voltando, a emoção é um pulso, puf, ela pulsa. Olha, a gente é muito natureza, né? Tudo pulsa na natureza, É, né? é. Emoção também, né? Então, se ela é pulso, ela não é algo constante. Aí eu falei, quando eu aprendi isso, eu falei, mas às vezes eu passo uma semana com raiva da mesma coisa. Aí ela, então vamos voltar para o esquema do Paul Ekman e do Alan Wallace. Se ela acontece em milissegundos e ela é um pulso, existe uma autonomia e uma liberdade para intervir nesse processo. E a solução não é dizer não, não quero você mais aqui. Isso não resolve, porque isso é Uhum. tão, não dá, não vai acontecer, É não fechar vai. o vulcãozinho, né? Só botar a panela de pressão, vum, 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 né? Uhum. Mas a opção é olhar, detectar isso no corpo, reconhecer que está difícil, que algo aconteceu de importante e que você tá doendo, acolher, reconhecer, nomear. Quando você nomeia, eu tô com raiva, você já não é mais a raiva, porque afinal, enfim, a gente não é as emoções, né? As emoções, elas passam por nós. Nós não somos raivosos. Nós estamos sendo é, atravessados Perpassados, pelo né? Sim. passado. Então, quando você nomeia, você já destaca a raiva de você, e aí, por fim, você pode olhar para ela, aí você pode acolher isso que está acontecendo. O que está acontecendo? Tem alguma coisa aqui que está me machucando. O que é? E aí você, nesse tempo que você abre, você pode fazer um pouco de investigação. E aí você investiga onde está no corpo. E aí só de você abrir o tempo, talvez venha algum insight sobre isso. Sabe, olha, é emancipatório e é disruptivo, porque você não cai no senso comum de ficar alimentando. A raiva, por exemplo, é uma emoção contagiante, porque ela traz muita energia. Então, ela é meio fascinante. Você ficar, viu que ela me disse, que eu sei que ela me disse, tá vendo? Ela sempre faz isso comigo. Então, para criar texto e perpetuar isso de 1 milissegundos para 1 mês, sem, sem parar, É o é pulso desafio. constante. Você mesmo, quando você vê, a própria mente está alimentando, está sendo combustível para esse pulso eterno que dura um mês. Exato, exato. Então, tem uma questão de autorresponsabilização aí. Autoobservação. Observação e se responsabilizar pelo teu campo emocional, né? Tudo isso com não só fazendo essa questão da mente, que é dar o tempo para abrir mais espaço mental para que isso possa acontecer, mas é também nutrir do coração as qualidades do coração, né? Que é a bondade amorosa, né? Então aí entra, né? No tibetano não tem duas palavras, mente e coração, é uma palavra só para mente e coração. Eles trabalham juntos, é uma coisa só. Então você nutre o teu coração de bondade amorosa a você mesma para poder acolher isso, né? Sair do transe da dignidade que a professora Tara Brach fala tanto. Você sai desse transe da indignidade com você mesma e você nutre amor para você mesma, no sentido de que você merece esse cuidado. Você se reparentaliza, no certo sentido, que é o que a gente faz com as nossas crianças, que a gente ama tanto, nossos filhos, os nossos Abraça, sobrinhos. né? Você vê ele em sofrimento e você deseja verdadeiramente que ele perceba o valor,
dele Uhum. naquela situação, que ele consiga ampliar o espaço mental dele para poder fluir na vida de uma maneira mais amorosa. Então, na verdade, reparentalizar seria a gente trazer essa figura para dentro, que é uma das coisas que mais me incomodam como ser humano, assim, e é por isso que eu não consigo parar de trabalhar com isso, na verdade. É Porque sensacional. eu me nutro e eu acho que eu vou ter que precisar viver vidas ouvindo isso. E Má, cada vez que você tem essa presença Uhum, para fazer esse processo no primeiro pulso, né? uhum, Que eu acho que tem duas coisas. Quando a gente fala que isso é inato, é algo que vai aparecer, a gente pode se justificar equivocadamente, como eu não tenho responsabilidade sobre isso. Isso vai aparecer, é química, é isso, é aquilo, é disparo e tal. uhum, Mas o que você está trazendo é que tem em algum momento entra a consciência, que eu acho que entra a responsabilidade, a autorresponsabilidade e a consciência que fala assim, ok, é isso, aqui, dou espaço para que isso realmente esteja aqui comigo, né? uhum, E é um treino de autoobservação, é um treino de perceber em que momento isso aconteceu, porque às vezes esse gatilho é a topada, é algo assim, mas às vezes o gatilho é muito sutil e ele uhum, só te venta para o lado e quando você viu, você tá com uma sensação que você não sabe muito bem o que pode ser uma tristeza, uhum. que pode, Exato. isso me trouxe, porque eu acho que tem aquela emoção que ela é mais impactante, ela te corporifica de um jeito inevitavelmente, você não foge daquilo. Vem. Tem outras que são um pouco mais sutis e elas ventam assim você e quando você vê você tá com uma coisa ali sem perceber, percebe? Isso é muito Mas legal, Samuel. o fato é assim que quando for possível perceber, né? E eu acho que à medida que a gente vai se olhando em temperatura e pressão regular, a gente sabe o que está mais ou menos sem tanta influência, para quando essas emoções vêm, elas se tornam mais evidentes, não sei. Uhum. Mas a minha pergunta para ti é assim, essa consciência, ela traz também a possibilidade de revisitar essa mochilinha? Então, sim. Primeiro você falou uma coisa super bonita, quando você traz a palavra consciência, eu lembro muito de você usar um termo que ficou para mim e eu uso no dia a dia, que é quando você falou, tem a base da montanha e tem a base que olha de cima da montanha. Eu gosto muito de quando você traz isso, e eu gosto muito do simples. Como se a gente falasse para a criança, nós adultos precisamos da linguagem da criança, né? Então, eu queria te agradecer por isso que você trouxe para minha vida, assim. É, mas olha que interessante. A gente trouxe a raiva, né? E a raiva, ela é um pouco capa para outras emoções. Isso você Uhum, vê muito em conflito, em situações de conflito mais gráficas, assim. De muita raiva tem muita tristeza, normalmente, dentro do conflito. São sempre necessidades não assistidas que uhum, estão de base. Então, a possibilidade de você ficar com a raiva e ficar um pouco em investigação e levar um pouquinho de luz com generosidade, com calma. uhum. Isso acontece num dia e você não tem resposta fácil, não tem ferramenta infalível. Aliás, Uma a palavra pílula, né? ferramenta, a gente está aqui brincando de nomenclaturas, mas Sim. Não é uma pílula que você toma e de repente, uou! Não. é isso mesmo, é processo, as coisas são cultivadas na vida, né? Uhum, Então, resolva a tua raiva em 8 dias. Corra, isso não vai acontecer, né? A gente sabe que tudo é processo. Então, mas se você se dá a permissão para acolher, nomear e ficar um pouco com aquilo, você depois de algum tempo com esse episódio, você vai
chegando no que é mais verdadeiro. E aí, muitas das vezes, pode ter uma tristeza ali, de abandono, De injustiça. injustiça. Injustiça é Uhum. uma coisa, né? De não ter sido assistida lá atrás, e isso virou um trauma, porque é como você, porque você não foi escutada ali. Às vezes na infância, às vezes nos primeiros anos, cria um residual ali no corpo, e aí você vai se relacionar com a vida, com o mundo, com as pessoas, e permear todos os seus relacionamentos no trabalho, na vida amorosa, na família, com essa estrutura limitante, Uhum. né? Então, acessar isso é muito justo. É muito justo que a gente acesse isso, sabe? Uhum. Justamente para que a gente liberte disso, para que a gente lide com o que tem que lidar, né? Com certeza. Porque o outro também está vindo de um lugar. Então, o que que acontece? A gente vê a vida, e aí dentro do programa chama o equilíbrio cognitivo. A nossa parte cognitiva, que eu gosto de chamar de equilíbrio da percepção, a gente percebe a vida e o mundo. Eu estou olhando agora para essa sala pelo filtro do meu campo emocional. É assim que os conflitos se dão. Se você está vindo, se o seu filtro, a gente começou falando de raiva, Sim. afeta fígado, fígado é o órgão ligado à visão, né? Dizem que o fígado é o nosso óculos, pela medicina Uhum. chinesa. Sim. Então, se você vê a vida aqui imediata pelo filtro da raiva, porque a raiva ela está tomando conta do teu ser, é um pulso que não para de pulsar, e você ainda não intercedeu e você não se acolheu, você vai ver tudo. O próximo telefonema você vai atender por esse filtro da raiva. A pessoa que te ligou do outro lado da linha também está vendo e está agindo pelo filtro do seu próprio campo emocional. Então, efetivamente, a gente precisa se aprofundar nisso que está debaixo do oceano e ficar um pouco debaixo do oceano de uma maneira amorosa, dia, momento a momento, Uhum. sempre te lembrar, e aí está aí a amorosidade sempre que a gente lembrar. A gente não pode ir com capitalismo tem que, Agora eu tem vou que. olhar para todo mundo, eu vou olhar para todas as minhas emoções, eu vou resolver todas assim no checklist, né? Então, esse é o risco de a gente querer, entre aspas, resolver a vida, né? A vida não se resolve, porque a vida vai trazer até o último segundo, nosso último segundo, Camadas, né? a gente está permeada pela impermanência, né? Então, não é sobre controlar nada e querer garantir espaço seguro, mas é sobre navegar pela vida sempre podendo. Que nem a planta, por isso que a gente fala de cultivo. A plantinha que está aqui na minha mesa agora, eu rego ela hoje, daqui a 2 dias eu preciso regar de novo, para sempre, até o dia que ela quiser ficar aqui. A minha regada de hoje não garante bem-estar para ela para sempre, né? Então, Sim. a gente se refloresta, se rejardina, e só Uhum. isso já é contra-sistema, você Isso é entende? Porque não é lindo, sobre é. chegar em lugar nenhum, é sobre cultivar para sempre, para as próximas vidas, sempre. A gente solta o pratinho do ter que. Isso para mim, para uma menina que foi péssima aluna na escola e nunca entendeu a escola, é outra coisa que me faz, eu falando em primeira pessoa aqui, me falando, uau, que legal, isso aqui é muito generoso, sabe? Suas Falando, minhas, suas palavras. poxa, então a gente pode sempre, a gente pode sempre, sempre dá para voltar, sempre. A gente tem nova oportunidade, aquela coisa do misericordioso mesmo, Isso sabe? é de uma potência, É, na verdade, primeiro de reconhecimento, né? De voltar, se reconhecer novamente, conhecer-se novamente, né? E exato. perceber o que eu não sou, o que eu acredito ser, mas que eu, na verdade eu não sou, né? É um caminho de volta para si. E É, daí aquilo que a gente julga como ruim, né? Porque também tem o julgamento, eu não quero sentir isso, né? Não, eu não quero ter esse tipo de emoção, isso não é bom e tal. E uhum, também tem o oposto. Eu só quero isso. Eu me apego, né? É a aversão e o apego mesmo.
de isso é bom, então isso tem que ficar. E daí quando eu não sinto assim, eu tenho um bem-estar, assim, uma alegria, uma, eu não quero que isso vá embora. E quando isso Uhum. vai embora, isso me causa dor, por Sim, aquele aspecto tão positivo, no meu julgamento de positivo, não está comigo, mas é a água da plantinha. Ela vai durar 2 dias. E às vezes esse sentimento, ele também, do mesmo jeito que ele vem, ele vai, ele vem, ele vai. E esses pulsos são constantes, né? isso. E só que a gente se identifica muito com essas emoções, a ponto Uhum. de achar que nós somos essas emoções. Não vejo muito, a não ser com um trabalho de reconhecimento e de autoobservação que a gente percebe. Uhum. Mas no automático, somos todos um, né? Eu, as minhas emoções, meus pensamentos, os macacos, todos estão juntos, somos juntos, e unidos, né, nessa guerra assim, interna. Uhum. Mas uma vez que se olha e percebe que há um distanciamento e que ao mesmo tempo que eu não sou isso, eu posso trazer isso para mim de um jeito compassivo, generoso, calmo, né? E isso me ajuda exponencialmente, se eu souber gerir, no meu caminho de vida, nas minhas relações, na minha relação Sim, comigo, na minha relação com o outro e com o mundo. sim. É como se tivesse uma alquimia, assim. Eu tenho que perceber que está separado para eu poder unir de novo de um Uhum. outro lugar, de um lugar de consciência, e a partir desse lugar eu conseguir tocar a minha vida. Mas é um recurso, é como se as emoções fossem recursos Uhum. de, Muito. de tudo, né? De autoconhecimento, eu acho que até para mostrar, porque foi o que você disse, às vezes aquele sentimento, aquela. E depois eu queria que você falasse disso, sentimento e emoção, porque não sei se eu estou indo pelo lado certo, mas é aquela sensação que está te protegendo, Uhum. ela está te Uhum. dando uma informação, ela está te Sim. mostrando ou que o caminho não é seguro, ou que Uhum. ali você tem algo, né? É uma dorzinha que está ali se mostrando, que seja no pulso, né? Sim. É o espinho do leão para sempre no dedo, se você quiser. Ah, não, É, deixa ele lá, eu quero sentir. exato. Mas pode ser um grande recurso para a gente alcançar, sabe, uma visão de vida, de mundo e de relação conosco. O que você está falando é muito importante. Esse, para mim, é o fio da meada. Porque, e esse é a inversão que a gente fez na nossa cultura aqui, né, nesse planeta, nesse momento, nesses séculos que se passaram até agora, de que o campo emocional é um quarto escuro, cheio de monstro, e que a gente não dá conta dele. Então, para a gente ser uma sociedade que produz e gira economia, a gente precisa estar focado no trabalho. Então, o próprio ritmo do planeta, das nossas demandas que a gente inventou, fazem com que a gente não entre nisso. E a gente continua cultivando esse imaginário de que estar consigo dá mais medo do que descer lá na montanha-russa do parquinho. Não, me bota lá no bungee jumping. Eu quero no bungee jumping mais alto, mais famoso, mas ficar comigo não rola. Então, é incrível isso, né? E na verdade, o que eu acho é que as emoções elas estão aqui para a gente aprender a viver. E literalmente, quando você pega o medo, a emoção do medo, ela salva a nossa vida. Tá meio na Sim, cara. Assim, a emoção do medo, se não houver, a gente morre atropelado na rua. o Porque leão não comeu tem, já. O não leão já bota te comeu. contorno, não bota contorno, não bota estrutura para a gente poder estar na rua, inclusive, né?
por exemplo, a emoção da inveja é uma emoção que me interessa muito enquanto mensageira. E aí eu falo mensagem, eu penso assim, né? Eu trabalho muito com essa nomenclatura que a gente é casa, a gente é casa. A gente fala que tem uma professora que eu amo, que eu sigo ela, que é a Jane Pili, que eu tive muita honra de cruzar com ela. Ela outro dia falou assim: a gente acha que a gente mora nessa casa que a gente está agora, que a gente mora nessa rua, que a gente mora no bairro, na cidade, no país e no hemisfério sul. E que a gente tem esse CEP 04720/010. Ah, mas a grande verdade é que a gente mora o tempo inteiro e radicalmente dentro da nossa mente. É aqui que a gente habita. E lutar contra essa questão que a gente habita mente e coração, de novo, né? Não há cisão. Uhum. Eles só podem acontecer juntos. É uma sacanagem. E Não uma é perda legal. de tempo, né? É uma perda Porque de tempo. Exatamente. Então, se a gente é casa, as emoções são as cartinhas que o carteiro manda o tempo inteiro. Eu gosto de mexer com essa imagem para mim. sim, Então, a emoção da inveja me interessa muito, porque eu sempre achei, não, eu não tenho inveja, não, eu não tenho inveja. Então, quando eu peguei o fio da meada do que a inveja é, eu falei, sabe quando você quer comprar o Fusca e você vê Fusca, 10 Fusca na Marginal sim, em meia sim, hora? Então, sim. quando eu entendi o que era inveja, eu falei, gente, eu sou muito invejosa. Aí eu caí na crise da indignidade, que eu não merecia, tal, né? Olha aqui de novo. Olha. Aqui, ó, né, sempre contraindo. Depois, quando eu fui entender o que qual é a cartinha que a inveja traz, eu entrei em outro lugar e eu falei, puxa vida, que emoção importante de a gente entender. Que é, a inveja está colocando luz, ela está apontando a lanterninha para tudo da tua vida que merece ser cuidado e assistido e que até agora você não conseguiu dar conta. E que você vê no Você não outro. Você vê no é outro, por isso que isso. você. É isso? É isso. Uau, Olha que importante que a inveja é outra emoção suja, né? horrorosa. Horrorosa. Quem que fala, eu sou invejosa? Ninguém fala, né? Você fala no máximo assim, eu sou um pouco ciumenta, mas inveja não, Não, porque não. inveja vai trazer toda uma questão. Tem um folclore em cima dessa Tem uma emoção. moral, né? Tem uma questão moral. E Uhum. ela é uma emoção muito importante. Então, assim, eu comecei no dia, né? Porque a inveja me permeia ainda muito, infelizmente, porque eu tô olhando, então eu falo, o que que é aqui que tá doendo? O coleguinha tá lá, senti inveja, o que que ele tá levando que é importante? O que que tá me mostrando? Porque tem um lado do meu coração que tá falando, eu quero que o coleguinha esteja lá, eu quero, é importante, ele merece, o mundo merece, o coração pulsa. Mas tem um outro lado que, para mim, que precisa ser visto, assim, sabe? Ou seja, Então, porque eu não me permito? Por que que eu exato, não cuido dessa parte minha que também quer isso, que também exato, necessita exato. disso que eu vejo fora de mim e que o outro me mostra e me dói ao Isso. ver? É uma dor, né? Me Uma dor. dói. Ah, Mas olha como, por isso que eu gosto muito do trabalho do Paul Ekman, porque ele coloca uma visão oportunista para a gente lidar com as emoções. É bom para você, né? E aí traz também uma leitura de compaixão para o mercado corporativo que está aí. total. Como as pessoas se relacionam dentro das empresas, dentro da academia, né? Como tá todo mundo no final das contas, tá todo mundo realmente querendo ser feliz, se sentir bem, se sentir pleno e escapar do sofrimento. E às vezes se autoprotegendo, né? E às Achando vezes, que se tiver no quarto escuro vai e ser lidar com muito suas próprias difícil. limitações e o que acredita sobre si, né? Que é uma crença, não é Tem que a, se não é a verdade, manter. só uma crença. Então, É, sabe, quando vai para o corpo e a gente fala da emoção a partir da nossa experiência, fica mais fácil, eu acho. você falou uma coisa que eu acho que é muito real e eu acho que é muito importante também, que toda distração é para que a gente esteja neste mundo fora
Uhum. dizendo que algumas coisas não são boas, ou seja, as Uhum. cartinhas que a gente recebe na nossa casa, elas não devem ser aceitas, algumas delas. Algumas Uhum. sim e guarda ali na gaveta, né? Pega ali. Outras não, outras nem olha para isso, Nem né? abre a porta. É. Nem abre a porta, finge que não tem ninguém. Uhum. E enquanto isso, toda distração que vem de fora, você tem que trabalhar, você tem que construir uma imagem, né? Uma formação, enfim, são muitas distrações. Você tem que sobreviver, para Exato. começar, né? Hum. Então você tem que sobreviver, você tem que trabalhar, você tem que pagar as contas, você tem que construir o seu, né, a sua imagem perante os outros. Ontem eu falava com uma amiga e a gente falava disso, como isso ainda é presente, talvez um pouco menos, mas em cidade pequena é isso muito. Ah, o fulano que é doutor, o cicrano que é filho do médico, aquele que é, ou seja, é o da família tal, né, que tem o brasão tal. É uma coisa assim, que se constrói, e a gente constrói esses palácios, assim, e a gente se deixa encantar por essas distrações também. Ah, eu quero ser PhD, quero ser isso, quero ser aquilo, porque ali eu me encontro, né? É o fora que te promete um reencontro. Ali você Uhum. vai ser feliz, ali você vai ter paz. O estímulo para fora é Uhum. sempre muito grande. Uhum. E quanto maior esse estímulo para fora, menos a gente acende a luz do quarto e vê que é Exato. tudo Toy Story, é tudo brinquedo que está ali no chão para a gente brincar, para a Exato. gente ver que o monstro ali, que é horroroso, ele é de pelúcia, ele pode ser meu amigo, ele pode Uhum. vir me dar uma boa notícia, ele pode trazer um recurso de força interna, de coragem, de autoacolhimento incrível. Mas como a luz é pintada para o lado de fora, eu não acendo a luz do lado de dentro. E enquanto eu não acendo essa luz do quarto, vai estar tudo muito difícil para mim, Uhum. porque eu acho que só criam ainda mais barreiras para que eu tenha a coragem ou o impulso, ou sei lá o que leva uma pessoa a olhar para isso, né? Para ti Exato. foi um caminho, para mim foi outro caminho. Acho que para cada um tem que vir algo de dentro para falar, Uhum. então primeiro era a foto, depois era o círculo, e olha, esse círculo fez uma forma, assim como a forma, Uhum. e a gente vai buscando formas internas de lidar com as nossas coisas, né? Exato. Mas como voltar para isso, sabe? Como ser picada por esse bichinho que te, que te diz, é possível olhar. Não só é possível olhar, como você vai descobrir alguém muito próximo, que é incrível. Isso não quer dizer que a gente não vá sofrer, que a gente não vá ter momentos que eu acho que também são camadas, cada vez mais essas emoções, elas vêm, então, e agora, né? E agora? O que que você faz Uhum. comigo? Uhum. Em graus, e às vezes a gente não vai saber lidar, e tá tudo bem Uhum. também não saber lidar, e ficar uma Ou- semana no pool, né, no looping Uhum. ali Uhum. Uhum. daquela sensação até perceber por completo o que que eu, é isso, né? Mas como que a gente chega lá, sabe, Mar? Pois Das pessoas que te procuram, das pessoas que você acompanha, mesmo da sua biografia, né, da sua turma, o que que faz uma pessoa?
Eu acho que é uma coragem, é uma decisão, às vezes é um incômodo, mas o que que leva a gente querer olhar para essas cartinhas com bons olhos, sabe? É. Olhar para si mesmo, na verdade, com bons olhos, né? Uhum. Eu acho que de alguma maneira, eu não sei, Pri, eu acho que a gente está num momento em que tudo está colocado de uma maneira tão definitiva com relação a meio ambiente, com relação ao que a riqueza material é capaz de dar. A gente tem estudos de sobra provando que a riqueza material não anda junto com a riqueza, a riqueza material não anda junto com a felicidade existencial, o bem-estar existencial, e a satisfação em si, né? Então você tem, é, tá tudo meio posto, num certo sentido, sabe? Eu acho que as pessoas da nossa geração, 40, 50, 60, já meio que estão no momento em que a gente está entendendo que o que tá, se for se apoiar nas estruturas, não vai, é uma hidrelétrica que cessa, literalmente, Uhum, né? Então, a percepção de que a gente está andando e se reinserindo em padrões de pensamento a vida inteira e que a gente não consegue sair disso, nos leva para um grau de sofrimento atroz, às vezes. De revisitar tanto. Tem uma hora que eu acho que chega num pico isso, né? uhum. Então, eu acho que tem um caminho, existe uma procura do que eu sinto, assim, para voltar para casa. Uma É como se fosse um saudade. cansaço, é uma saudade, um cansaço existencial em que você já tentou tantas coisas fora. Uhum. Você já comprou tanto o que é oferecido, mas aquilo não está resolvendo, sabe? Então, cada um vai procurar um caminho de volta para casa diferente. Cada um vai fazer isso. Mas que a volta é para casa interna, é meio que consensual. Você acha que as emoções são um caminho de volta para casa? Eu acho que o registro, uma vez que você registra que existe formas, até simples, durante o dia, que você testa você de voltar para casa, que às vezes é só se perguntar: onde está minha respiração agora? Uhum. E isso virou esse espaço que não deu nem 5 segundos, mudou toda a tua paisagem mental, é meio que ficar milionário naquele momento. Porque porque o que é cultivado de dentro para fora, como bem viver, ele é inesquecível. Então, é o que eu acho que é o registro. Quando a gente começa a registrar, e aí eu vou cair no que me apaixona também, que é a gente talvez repensar totalmente a grade curricular nas escolas. Totalmente. A gente tá, assim, vamos cultivar. Vai ter tempo para falar sobre a língua portuguesa, tem tempo para explicar química, física, papapá. Mas a gente pode, desde o começo, fazendo de uma forma muito lúdica e gostosa e leve, ensinar os serzinhos a voltar para si, né? E Uau, é um porque é um recurso. direito de nascença nosso, aprender a voltar para casa. Porque a partir dessa sensação de estar em casa e pertencer a nós mesmos, antes de pertencer ao todo, é um vaso bom de planta. Esse solo ele tá rico, tá passando minhoca, tem espaço, tem nutrientes saindo daqui e chegando ali. É um uso do tempo muito interessante. São coisas muito possíveis de fazer. Pensando isso em política pública, a gente está falando de uma economia absurda de dinheiro, Claro, a pequeno, médio e longo prazo, né? com certeza. Então,
Por que não? E na criança, né, esse contato, Uhum, quando ela começa a crescer e começa a se relacionar em outros níveis, né? Porque eu acho que o ser humano vai maturando nas suas emoções, uhum, né? Tem a família de origem, tem o meio onde ela nasceu, né? Depois tem a instituição onde ela está. Tudo uhum. isso interfere na construção psicológica dela. Sim. E se ela tiver essa base, acredito que ela possa lidar com os desafios deste crescimento e dessas relações de uma forma muito mais saudável. Uhum, E daí a gente uhum. cria uma geração mais saudável em todos os sentidos, né? Exato. Fisicamente, Uhum, né? Psicologicamente. Você para de procurar fora o que está aí, né? Você volta para dentro nesses momentos, né? uhum. O Total. que eu percebo é que hoje a dificuldade que eu tenho é de me permitir parar para voltar. Uhum, Eu tenho, eu ouso falar já já separa. Mas o que tem acontecido é que o meu corpo não me deixa ser já já, sabe? Hoje mesmo eu estava numa reflexão interna ali, eu estava vestindo as calças porque eu ia caminhar. Eu estava vestindo as calças e eu parei nas calças. Eu não cheguei a pôr a parte de cima. E do jeito que eu estava, eu sentei, eu estava sentada na cama, pus as calças e eu ia pôr a camiseta. E do jeito que eu parei nas calças, eu fiquei. Eu só fechei os olhos. Porque tá bom. era como se o corpo falava assim: é agora, não é? Eu vou ali dar uma caminhadinha, dar uma Uhum, distraída de tudo isso que você está aqui refletindo, e já já eu volto. E foi uhum. o corpo não aceitou o comando de põe a camiseta. Não. Assim, era como se falasse assim: se você sair daqui agora, você vai perder o creme de la creme dessa questão interna que você mesma se colocou, sabe? Uhum, Era como se os pensamentos viessem e ficassem me questionando, me levando para o passado, me colocando algumas questões, até que eu cheguei e falei, entendi de onde veio isso. uhum. E assim, não foi minha mente que falou, foi uma parte minha que falou, é aqui. E foi aí que eu já não saí mais do lugar. E daí eu fechei os olhos, eu fiquei respirando e eu fui para vários lugares dentro de mim, eu chorei, eu voltei. Eu falei, uau! Uhum. Mas eu ia me distrair. Porque eu preciso caminhar todo dia. Priscila, você falou que você vai caminhar todo dia, e daí você tem um horário de caminhar todo dia. Percebe? Isso é autocobrança, É. é a coisa da rigidez, da dureza que a gente tem com a Uhum, gente mesmo, mesmo uhum. no processo de autoconhecimento, mesmo no acolher. Total. Tipo, então eu te acolho das 10h15 às 10h25, pode ser? Oi? Mas você vê Não. como a voz da autocrítica ela protagoniza, né? E como seria, então, de novo, muito interessante colocar isso dentro de uma abordagem escolar, enfim, porque muitas das coisas que a gente tem hoje no nosso modo de operar, a nossa mente, né? A sua mente ela tem uma tendência para negatividade. Então tem aquela história, né? Ela é velcro para o que pode ser mais negativo e ela é teflon para as coisas positivas, né? Ou seja, a gente queria que fosse um pouco, pelo menos igual, pelo menos, vai, para o jogo ficar justo, né? Isso é construção, né? É. Então, na verdade, a gente no automático, a mente ela já tem essa aderência para o que é antifluxo, para o que é fricção, para o que é dificuldade. E isso foi forjado, a gente chegou aqui com essa mente. Mas Uhum. essa é a mente normal, é o que está operando agora. Mas existe
o que o Alan Wallace vai falar sobre a nossa mente natural, que é a natureza. De novo, a gente é planta, a gente é natureza, tem a nossa natureza, entendeu? Que é a espacialidade, que é o que que pode ser gerado de espaço. E a gente tem autonomia e liberdade para entrar nisso. E é de graça. Não precisa pagar ninguém para fazer isso. Você tem que cruzar mestres, mestras, tem que cruzar uma Priscila, tem que cruzar alguém. As pessoas estão aí para você, na verdade, ser relembrada que você é planta e casa, que você é seu próprio jardim. E aí você entra em contato com o que é natural. Quando você entra em contato, as primeiras experiências em que você vê o espaço da mente expandindo, e aí você entende que você é céu, e o que está acontecendo dos pensamentos e das emoções, eles são nuvens que passam, elas são insubstanciais. Se você fizer assim, você atravessa ela, elas não são concretas. Um pensamento, ele pode ser real, porque o pensamento está lá, a nuvem está passando, eu estou pensando aquilo, mas não significa que ele é verdadeiro. A emoção, ela pulsou, tá passando ali, é a raiva, tá passando, mas ela não é você. Eu sou o Ela, céu. eu sou o céu, não interessa o que vai acontecer. Se você subir com um avião, você chega no azul. Você pode fazer o voo longuíssimo no meio das nuvens, mas a hora que ele subir, o céu azul tá posto. Não tem como montar. O céu sempre ganha, né? Então, chegar nisso, registrar, a primeira vez que você registra isso, parece que você fala: "Uau, eu cheguei na farmácia mais legal do mundo e ela tá dentro de mim", sabe? É Sensacional. um bem-estar que não dá para narrar. Só quando as outras pessoas, você pode até narrar. Mas quando a outra pessoa que ouviu tiver a oportunidade, e se der a oportunidade de chegar nisso, e às vezes pode ser 1 segundo de experiência, 2 segundos de experiência, não tem como desver isso. Uma vez que você vê, você não consegue desver isso. E isso é direito humano. Isso são direitos humanos. A gente tem que ser ativista da atenção. Acho tão lindo, escutei isso outro dia. A gente tem que ser ativista da atenção para nós mesmos, assim, sabe? Uhum. Proporcionar mais espaços de aqui e agora pra gente. Isso. Não é pouca coisa. Não é É pouca muito, coisa. é justo. A gente pode até chamar de espiritualidade, por que não? Na De ser prática, igreja dentro, templo dentro. exatamente. Eu acho que a espiritualidade na prática é isso. É isso. Não É é no para momento. fora. É. E aqui eu não estou adorando a pílula, Pri, para o que é importante com relação ao que a gente pode produzir na sociedade de justiça social, Claro. né? De condição mais equânime para todo mundo, né? A gente, como é que é falar isso num contexto mais favorecido financeiro? Como é que é falar isso para os nossos irmãos, nossas irmãs que estão em contexto mais frágil? A gente tem que partir e lutar por justiça social, que nós partamos de condições iguais, né? Então, Mas isso é muito, né? Tudo é junto, é tudo um grande movimento, assim. a minha sensação é que é junto e tão junto que não se faz essa justiça, esse equilíbrio externo se a Uhum, gente não puder fazer esse equilíbrio interno. perfeito. Se a gente não encontrar esse lugar de consciência, de compaixão, de autocompaixão, Uhum, essa reestruturação externa, esse equilíbrio que a gente almeja para o todo, uhum, ele fica cada vez mais distante. É a mesma coisa exato. de falar de paz externa e julgar a não paz externa. E de repente eu perceber quantas guerras que eu travo comigo mesma diariamente, na não aceitação de várias partes minhas, na não aceitação do meu aqui e agora. Eu não queria estar aqui, eu não queria estar com essa roupa, eu não queria estar nesse vento, eu não queria estar na chuva, eu não queria estar nesse trabalho. É tanta negação, é tanto conflito que a gente Uhum, se coloca uhum. e vive com eles uma vida toda, se quiser. Tudo, sem dúvida. E Vida. a gente ainda quer ter a paz, não vai ter.
Uhum. porque acredito mesmo que esse conflito externo seja as nossas mentes todas em conflitos, pulsando externamente e a gente podendo ver. Assim. Como Uhum. se fosse aquele espelhão, o ecrã assim, gigante do cinema que fala assim: olha, tá rolando isso dentro de você. Uhum. E às vezes não é uma bomba interna, às vezes é um pensamento que está ali te provocando eternamente. E ele não te dá paz. Ele te Uhum. toma a tua paz o tempo todo. Uhum. E a gente foge do pensamento ou a gente acredita nele, né? Ou a gente foge das emoções ou a gente acredita piamente nelas e acha que elas são um GPS. Exato. Achei que eu tivesse desligado. Uhum. Então, é muito maluco, né? Porque é Sim. esse caminho de revolução interna, de justiça, de equilíbrio, de lugar, eu acho que é de pertencimento mesmo, interno, que pode fazer uma transformação externa, Total. né? Não é não ação, muito pelo contrário. É, Muito pelo contrário, é ação o tempo inteiro, é sobre ser presença amigável para nós mesmas, internamente, e para poder ser presença amigável no mundo. exato. É sobre isso, é só sobre ação mesmo, né? A compaixão é sobre ação, né? Compaixão envolve agir, fazer algo Agir. para alguém, né? Quando o Mati Ricard fala, quando o amor encontra o sofrimento, a gente vê e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, como fazer isso para nós mesmos? Como trabalhar a autocompaixão? Essa é a virada cultural forte, assim, né? De você. Às vezes é mais fácil a gente sentir compaixão pelo outro do que por nós mesmos. Sim. Então, porque não fomos ensinados a conceber isso. Porque Uhum. confunde autopiedade, ou autoindulgência, ou dó de mim mesma, isso não bota ninguém para frente. A Uhum. autocompaixão fala: olha, reconhece, acolhe isso, nomeia isso, Também traz sou o. isso. E aí tem a questão gestual da cultura da autocompaixão que nos convida a pensar que se a gente for para o corpo no momento da dor, né? Que a gente fala, putz, isso aqui, nossa, tá muito difícil, eu não sei como lidar com essa situação, como é que eu vou sair disso? Volta, bota a mão, que chamam de toques autocompassivos ou toque calmante. Você põe a mão no coração, você põe a mão na boca do estômago e no ventre, ou você se acolhe com a mão aqui e outras ramificações disso. 20 segundos desse contato, no meu caso é sempre esse, tá? Eu vou pro coração, porque por Uhum. enquanto fez sentido. Você fica 20 segundos aqui, esse toque vai liberar o hormônio oxitocina, que é o que a gente chama do hormônio do amor, ou o hormônio da conexão. Então, olha que potente e simples É um a gente está gesto. falando. Mesmo que você já não quero prestar atenção na respiração, isso aqui não é para mim, e você for para cá e só ficar um pouquinho, em 20 segundos você muda a tua fisiologia. E vem uma sensação de conexão com você mesma. Uau! Que Isso é poder, tão não é? Que poder a poder. gente tem, o que pode um corpo, o que pode o humano, né? Dentro, Exatamente. né? E como esse autorreconhecimento, esse lugar né, de gentileza Uhum, nos cura, e isso numa escala maior, pensando no direito inato, é perceber que se todo mundo tiver a oportunidade de chegar aí, nesse conhecimento, nisso tudo que a gente está falando, não. elas vão ser pessoas muito mais felizes naquilo que elas fazem, Uhum, né? São caminhos que trazem saúde para as relações, sim. né? Para as famílias, para os amigos, para os ambientes de trabalho. Uhum. Não sei, é mesmo um ato revolucionário, assim, de reestruturação, mas a partir de um lugar de consciência, não é um lugar de
Uhum, joga bebê, água do banho, tudo e compra tudo novo. Não é nada disso. uhum. É gentil, é, Gentil, ele é processual, ele não tem meta. é Ele só tem disruptivo também, né? Outro paradigma. motivo, porque, porque a meta é do sistema, né? Mas você entender que é só no momento a momento, e é hoje eu vou acordar e eu vou. Tem tudo para ser eu ficar ansiosa. Eu sempre fico ansiosa. Acho que eu. Ai, aí você sente aqui ficando gelado, o corpo já manifesta. E aí você lembrar que tem uma prática de bondade amorosa, que é quando a gente cultiva o coração. A gente fala muito de mente, mas a gente também está falando do coração. Eles trabalham juntos, são sócios, praticamente. E você lembra que você pode se dizer coisas amorosas, que não é passar a mão na cabeça, é tudo para você estar em ação, que você pode falar para você mesma. Não importa o que acontecer, eu vou momento a momento descobrindo caminhos, agora nessa manhã. Então eu vou começar e eu vou o tempo inteiro me checando. Onde está a sua respiração? O que é importante para mim agora? Às vezes eu preciso parar e tomar um copo d'água, porque eu fiquei 2 horas presa na minha mente e eu esqueci de tomar água. E esse gole d'água pode mudar a minha paisagem mental, porque eu lembrei de mim. Eu estou atendendo a vida, mas eu esqueci que eu tenho eu. Uhum. E a minha casa precisa que eu abra as janelas, porque amanheceu, então eu vou abrir as janelas com calma, eu vou abrir as portas do fundo da frente, eu vou dar uma varridinha, eu vou deixar, sei lá, vou ver se precisa renovar a água do vaso, das flores, eu preciso tira o pão, tira o, né? Assim, Bom, é né? isso. É isso, é o tempo inteiro abrindo a casa e ventilando a casa. Às vezes precisa fechar, precisa ficar gostosinha, não quero o vento agora, tira o vento, fecha a janela. É esse manejo que talvez seja isso que seja a liberdade. Que a gente acha que a gente é livre, porque tem cartão de crédito, porque tem cartão de débito, porque papapá. Mas a liberdade, enfim, é essa. De se Aí, escolher, né? de se escolher, De se para poder escolher, estar no mundo de forma amigável, claro. para poder estar em relação de uma forma legal, Eu tenho né? ouvido pessoas falando a seguinte frase: eu sou ansiosa, eu sou ansioso. Uhum. E eu acho que tudo que a gente coloca como adjetivo depois do eu sou é de uma potência e de um decreto muito grande. Você está É, se programando o seu computadorzinho no eu sou isso, eu sou aquilo, né? uhum, Porque você disse, eu sei que essa manhã eu vou estar ansiosa, e às vezes quando eu ouço eu sou ansiosa, isso eu falo, uau, eu é, sou o que eu uhum, quiser ser uhum, e o que eu digo exato, para mim, né? Então, eu uhum, sou raivosa, ou eu sou uhum, triste, ou eu sou uhum, ansiosa, ou sou invejosa, né? Eu sou é, tudo isso são palavras que nós mesmas dizemos a nós e que sim, vão para a mochilinha. E claro que se a gente diz, é porque também tem uma retroalimentação do mundo que a gente vive, do ambiente, de tudo isso, né? Ou uhum, de coisas que a gente traz da infância, tudo isso está isso. junto, né? Mas o cuidado dessas coisas que a gente programa, assim, eu sou assim, eu posso estar nessa condição neste momento, né? A Mas impermanência está fora, a impermanência está aqui. É momento a momento, é você é, repactua com você o tempo inteiro, né? é, Vamos lembrar que tudo é pulso, tudo tem é começo, pulso. fim e cai. Então sempre tem entre um pulso e outro Uhum, espaço onde a gente pode entrar. E é a nossa autonomia, a nossa liberdade mora aí, o nosso eu ativista por nós mesmos, uhum. sabe? Isso é incrível. Isso é Tem mesmo esse incrível. pode entrar mesmo, assim, e lidar com o que tá colocado, né? Eu acho que dar voz às emoções é voltar para si um pouquinho, né? É pegar um Uhum, pedacinho nosso e dizer sim para uhum. isso também, né? Poxa, é justo, É justo, é é justo. justo.
Que lindo, que lindo, que maravilhoso, amiga. Amei, Eu amei, também, amei amei. muito. Muito bom. Obrigada. Você me coloca sempre numa coisa expandida, assim, sabe? Nossa, você me ensina muito, muito. Hum, Tomara que possa chegar quem precisa chegar, porque essa é a intenção desse espaço, sim, que seja a palavra que toque e faça olhar na outra direção, amplie o quadro ali, né? que pode ser justo para mim agora. Poxa, tem isso colocado, né? Será que eu posso fazer parte dessa onda também? Pode. É o que há mais de Exatamente. natural em nós. A gente é planta, a gente é casa. Exato. E você falou uma coisa que eu acho que é fundamental hoje em dia nas nossas autossabotagens, né? Ah, isso é muito caro, ah, isso não é acessível para mim. Neste Uhum. caso, você trouxe essa informação, não custa nada. Todo mundo tem isso, Bem de essa fábrica. potência, vem de fábrica, né? É. Já está aí. Na verdade, é Uhum. olhar para isso e usar, né? Uhum. Uhum. Essas, essas habilidades. Eu acho que são tecnologias espirituais que vieram de fábrica e que a gente esqueceu de usar. É como se a gente estivesse tentando manivela enquanto tem um botãozinho para abrir e fechar o vidro. E a gente está Exato. procurando a manivela ali, como que eu abro? É Não, é isso. mais simples. É mais Uhum. simples, é sempre Uhum. mais É simples do mais que a gente acha. elementar. É. Então, poder falar disso, uma vez que para nossas vidas é tão importante, cada vez mais, né, pessoalmente, são recursos, são coisas que a gente utiliza, e poder falar disso para quem for chegar, acho que A gente vai sempre trocar, né, com a essas gente vai pessoas. Com sempre todo poder. mundo. Uhum. Exato, exato. E é fundamental, esse autocuidado é fundamental. E a gente merece essa boa notícia, né? A gente merece essa boa notícia. Adorei, adorei, adorei. Obrigada, minha irmã, de todo o meu coração, viu? Muito feliz de Mesmo. ter você. Obrigada pelo convite, Melina. Tá bom.